Também informamos, né, aproveitando aqui, que essa é uma ação voluntária entre todos os polos informados na abertura. Todos os professores do cursinho também são voluntários e estão cientes disso. Queria também informar para vocês que tanto essa aula como todas as demais aulas são gravadas e disponibilizadas para os participantes no nosso canal no YouTube, @Unipolos. Inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações do canal, assim como os vídeos, assim que os vídeos forem disponibilizados. A maioria de vocês já nos acompanham, mas se tiver alguém aqui no grupo que ainda não nos acompanha no nosso canal, tem alguns alunos já perguntando sobre a primeira aula, se já está disponível, ainda não, né? Estamos editando, assim que possível será colocada lá no canal. Então, para vocês receberem aí de primeira mão, é importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, que aí assim que a aula estiver disponibilizada, vocês ficarão sabendo. Também é importante que vocês saibam que nós temos um grupo no WhatsApp, né? Que ele é feito exclusivamente para a divulgação das nossas ações. Então, quem ainda não está no grupo de divulgação da equipe Unipolos, é importante que vocês acessem o grupo para acompanhar todas as ações de maneira rápida e eficiente. Esse grupo foi criado exclusivamente para esse fim. Então, aí eu queria pedir para os colegas que estão nos apoiando aqui hoje, que colocasse o link do WhatsApp lá, para que quem tem o desejo de participar com a gente desse grupo, acessem o grupo aí da melhor forma, de maneira rápida, né? Só clicar no link que vocês conseguem acessar aí esse grupo que foi criado exclusivamente para divulgar as nossas ações. Também aproveito para informar que as câmeras e os microfones estarão fechados, e o chat está liberado. Para quem quiser colocar alguma dúvida, alguma informação, vocês podem estar utilizando o chat, que as perguntas serão direcionadas para o professor, ou o pessoal da equipe Unipolos aí vai estar respondendo para vocês. Essa interação é super importante para o professor, para nós sentirmos que vocês estão aqui junto com a gente, né? Estamos aqui na mesma pegada, com o mesmo objetivo, né? Nós estamos aqui toda a equipe voltada para ajudá-los nessa caminhada aí, né? Todo mundo vai passar nesse concurso, vai ser funcionário da Prefeitura de São Paulo, nossos parceiros aí, e quem sabe até secretário acadêmico aqui com a gente, né? Vai ser um grande privilégio ter vocês aqui com a gente. Vamos agora dar início à nossa aula, né? Mais uma vez, a nossa aula será conduzida pelo professor Vinícius. O professor Vinícius é graduado em matemática pela Universidade de São Paulo, foi professor de cursinho preparatório no Colégio Etapa de 2016 a 2022, foi gerente do CEL Carrão Tatuapé e gerente do CEL Parque do Carmo. O professor Vinícius tem sido nosso parceiro aqui em diversas ações, e é um privilégio, uma alegria tê-lo novamente aqui conosco. Vinícius, mais uma vez, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Unipolos e também em nome de todos os candidatos aqui presentes pelo seu voluntariado e por nos doar um pouquinho do seu tempo e conhecimento. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, a palavra é sua. Se a Degmar não se importar, a gente conversou ao final da última aula e eu recebi algumas poucas dúvidas mandadas pelos alunos. Salvo engano, Roberto... Deixa eu achar aqui. Uma dúvida do Roberto de Oliveira e depois um comentário da Gislaine sobre 2 exercícios que a gente resolveu e fizeram algumas ponderações. Eu vou entrar nos exercícios que eles ponderaram, eu faço alguns comentários, se quiserem tirar outras dúvidas, fiquem à vontade. Em não tendo, a gente passa para os próximos, tá? Perfeito, Vinícius. Transmitir aqui, peço a gentileza só de me avisarem se conseguem ver. Acho que o primeiro comentário, salvo engano, feito pela Gislaine, foi desse exercício 23, que era um exercício de reajuste, né? Após um reajuste de 10%, comprou-se um produto ao preço de tanto, antes do reajuste, etc. O questionamento que ela fez, eu somaria 10% com as respostas, está errado?
Não, Gislaine, não está errado. Você pode fazer isso tranquilamente. O comentário que ela fez, pessoal, foi o seguinte: a gente tem 5 alternativas. O enunciado falou que o preço foi reajustado em 10%. Então, caso você não soubesse resolver aqui do jeito que a gente fez, multiplicando ou dividindo por 1 mais a taxa, você poderia pegar cada uma das alternativas e somar 10%. Por exemplo, eu vou tomar aqui como exemplo a alternativa D, que não vai ser o gabarito, né? Mas aqui só para exemplificar. 148. Se a gente pega 10% de 148, 10% disso é R$ 14,80. Se este fosse o gabarito, na hora que você somasse os 148 mais os 10%, teria que dar R$ 167,20, o que não é o caso. Se a gente fizer isso com o gabarito da questão, que é a alternativa B, 10% de 152 é R$ 15,20. E se a gente soma o valor inicial mais esses 10%, vai dar exatamente os R$ 167,20, que é o gabarito da questão, tá? Então, poderia tranquilamente pegar cada uma das alternativas, fazer 10%, que é uma conta razoavelmente tranquila, somar e ver se bate com os 167,20, tá? Então, é uma maneira bem prática de tentar fazer essa questão. O próximo ponto levantado pelo Roberto, e eu acho que foi... Deixa eu achar a questão aqui. Eu acho que foi na questão 22. Essa aqui de a cada R$ 1 investido em cultura, R$ 1,59 retorna para a sociedade. Ele falou, né, no caso da multiplicação em X, é válida porque temos uma proporcionalidade direta, ou seja, né, quando um aumenta, o outro diminui. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Bom, o que o Roberto colocou está perfeito. Ele fez um questionamento se as variáveis fossem inversamente proporcionais, né, como é que ficaria? Bom, Roberto, para conseguir te dar esse parâmetro, eu vou fazer um rascunho aqui na minha apresentação. Acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Não sei nem se o Roberto está na apresentação, mas de qualquer forma é válido para todo mundo. Ele está sim, Vinícius. Ah, bacana. E muito, muito legal o seu questionamento, viu, Roberto? Parabéns, muito bacana a sua pergunta. Quando a gente fala de variáveis, abreviar variáveis como VAR, variáveis diretamente proporcionais, o que isso significa? São variáveis que a gente diz assim, quando uma delas aumenta, por tabela, a outra aumenta na mesma proporção. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Esse exercício é um exemplo clássico de variáveis que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Por quê? Ele falou que a cada R$ 1 investido em cultura, acho que ele pediu para a gente arredondar para 1,60, né? R$ 1,60 retorna para a sociedade. Bom, se a gente aumentar, se nós fizermos R$ 3, obviamente, esse 1,60 também vai aumentar. Se aqui fossem R$ 500, também aumentaria, e assim sucessivamente. No entanto, a gente pode ter exemplos de variáveis que são inversamente proporcionais. O que são variáveis inversamente proporcionais? São variáveis que, diferentemente das diretamente, quando uma delas aumenta, a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui. Vinícius, consegue dar um exemplo para a gente de variáveis quando uma aumenta, a outra diminui? Consigo. Deixa eu marcar aqui. Inversamente proporcionais. Um exemplo. Vamos supor que a gente está acontecendo uma obra. Tá? Está acontecendo uma obra. Aí tem 3 pessoas trabalhando. E essas 3 pessoas, elas conseguem fazer essa obra, essa construção, alguma coisa do gênero, em 15 horas. 3 pessoas fazem em 15 horas. Se eu aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, a quantidade de horas para finalizar essa obra, essa construção, ela não vai aumentar. Ela vai diminuir. Então, quando eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando,
o tempo necessário para finalizar a obra, ele diminui. Então, se uma aumenta e por tabela a outra diminui, nós dizemos que essas variáveis elas são inversamente proporcionais. E como é que a gente relaciona variáveis inversamente proporcionais? Vou colocar aqui para vocês. Variáveis inversamente proporcionais, nós dizemos que a multiplicação é constante. Como assim, Vinícius? Multiplicação constante. Vamos lá. Se eu tenho duas variáveis A e B, que são inversamente proporcionais, vou abreviar, tá? Inversamente proporcionais, a gente diz que o produto, a multiplicação delas é constante. A gente fala que A vezes B é constante. Ou de uma outra forma, se preferir, A1 vezes B1 é igual a A2 vezes B2, que é igual a A3 vezes B3, e assim sucessivamente. Vinícius, eu não sei se eu entendi muito bem. Vou pegar o mesmo exemplo que eu coloquei aqui, dos trabalhadores, tá? 3 pessoas terminam a obra em 15 horas. Nós já vimos que elas são inversamente, porque se eu aumento a quantidade de pessoas, a quantidade de horas diminui. Por outro lado, se eu diminuo a quantidade de pessoas, a quantidade de horas aumenta. Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Se eu colocar, por exemplo, que agora nós temos, vou colocar aqui 6 pessoas, eu quero saber quantas horas vai levar para terminar essa obra. Vou chamar de X. Nas variáveis que são inversamente proporcionais, acabei de dizer para vocês, que a multiplicação delas é constante. Ou seja, se eu multiplicar essas duas variáveis, vai ser a mesma coisa que eu multiplicar essas duas variáveis. A gente fala que ao invés de ser uma multiplicação em x, que era o caso do problema que eu resolvi, é uma multiplicação em linha, né? A multiplicação dos valores das linhas é sempre constante. Então ficaria 3 vezes 15 é igual a 6 vezes x. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse 6 está multiplicando, passa ele dividindo. Ficamos com x igual 3 vezes 15 dividido por 6. Fazendo essa continha, a gente vai chegar que o x é 7,5 horas. A gente percebe que dá certinho, né? A gente aumentou a quantidade de pessoas de 3 para 6 e, portanto, a quantidade de horas diminuiu de 15 para 7,5. Esse é o conceito de variáveis que são inversamente proporcionais. Beleza? Imagino que eu tenha sanado a dúvida do Roberto. Essas foram as duas dúvidas que chegaram para mim. Caso tenha algum outro questionamento aí dessas questões, fiquem à vontade. Em não tendo, a gente passa para as que eu separei para hoje. Enquanto tudo tranquilo, nenhuma Legal. dúvida. Bacana. Então, vamos passar para as de hoje, né? Pessoal, as questões que eu separei para hoje são questões muito legais, questões muito interessantes. Logicamente, questões que estão no programa de vocês. Conversei com a Degmar quando a gente estava combinando essas aulas. Pegamos aqui o programa do que vai cair na prova. Essa primeira questão, a questão 35, uma questão de parábola, né? Fala basicamente de uma função polinomial do segundo grau. Eu separei aqui, salvo engano, pelo que me recordo, umas 4 questões de funções tanto de primeiro quanto de segundo grau, tá? E como isso aqui, como no programa também tem gráficos, isso aqui relaciona gráficos com funções do segundo grau, que acho que eu havia mencionado, eu entendo como uma questão bem provável de estar na prova de vocês. Vamos lá. Essas questões que eu separei para hoje, elas têm um nível um pouquinho acima, tá? Um nível um pouquinho mais alto, mas nada para a gente se assustar, e vamos em frente. E essas questões são de provas anteriores que foram aplicadas aqui na Prefeitura de São Paulo. 35. Considere a equação polinomial de variáveis x e y, cujo gráfico está representado a seguir. Em relação a essa equação, avalie as afirmativas a seguir. A soma das raízes, o coeficiente de x² e a soma dos coeficientes, tal. Ele perguntou quais estão corretas.
tá? Vamos lá. Pessoal, sempre que a gente tem um gráfico dessa forma, né? A gente fala que o nome desse gráfico é uma parábola, tá? Esse gráfico característico é característico de uma parábola. E uma parábola nada mais é do que o gráfico de uma função de segundo grau, beleza? Ele falou aqui nos itens 1, 2 e 3, a soma das raízes, o coeficiente de x², soma dos coeficientes. Como é muita informação, antes da gente resolver, só vou fazer aqui um breve resumo com vocês, e aí a gente resolve a questão, tá? Como eu falei, isso aqui é uma função do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? A função do segundo grau é uma função que nos retorna duas respostas. Essas respostas a gente tradicionalmente chama de raízes. Uma função, se fosse do primeiro grau, teria uma raiz. Uma função do segundo grau tem duas raízes, terceiro grau tem três raízes, e assim sucessivamente. E por ser uma função do segundo grau, que a gente também fez um exercício, o último exercício da aula passada, sendo uma função do segundo grau, o grau da variável x, ou seja, o expoente da variável x, é o expoente 2, ou seja, uma função quadrática. Qual que é o esqueleto, né? Qual que é a cara de uma função do segundo grau? É da seguinte maneira. Y igual a x² mais bx mais c. Vinícius, o que são essas coisas? Vamos lá. A gente percebe que no próprio enunciado, ele passou aqui para a gente aqui o eixo x e o eixo y. O que são o x e o y? Os x's, né, são os valores que entram na equação. São os valores que eu coloco na equação. E os valores de y são os valores que nós obtemos como resposta. Ou seja, eu posso colocar, vou escolher aqui um valor aleatório, o valor 5. Eu coloco o valor 5 na minha expressão matemática, faço uma determinada conta, e a resposta que eu obtenho é o valor de y. O que são o A, o B e o C? O A, o B e o C, nós dizemos que são os coeficientes. Ou seja, são valores numéricos fixos, que nesse caso ele não nos deu. A gente tem que encontrar esses valores, e a gente encontrando esses valores de A, B e C, a gente consegue montar a nossa expressão. Beleza? Beleza. Tradicionalmente, a gente costuma chamar as raízes dessa equação de x1 e x2. Por que x1 e x2? Tendo uma equação do segundo grau, são duas respostas. Tendo duas respostas, chamamos de x1 e x2. Vou colocar aqui com raízes x1 e x2. Existe uma outra forma da gente escrever essa expressãozinha y aqui, não mais desta forma que eu escrevi, mas sim usando as nossas raízes. A gente sempre vai olhar para o enunciado e tentar encontrar a melhor forma da gente escrever a nossa equação. Se ele nos der, por exemplo, o A, o B e o C, legal, a gente já tem a nossa equação. É só trocar aqui o A, o B, o C e correr para o abraço. Se ele nos der as raízes, que foi o caso, e eu vou chegar nesse ponto já, a gente tem uma outra forma de escrever essa equação que é mais viável pelo fato dele ter nos dado as raízes. E como que a gente escreve usando as raízes x1 e x2? A gente escreve da seguinte maneira. Ou y igual. Azinho é o mesmo azinho do de cima, esse azinho aqui em amarelo é o mesmo azinho daqui, vezes x menos x1, x menos x2. Essas duas formas, pessoal, são formas equivalentes, é a mesma coisa. A única diferença é que a de cima a gente escreve usando A, B e C, e na de baixo a gente também está usando o azinho, só que a gente vai usar também as raízes. E eu já vou falar para vocês por que essa forma é viável. Quando o enunciado ele nos dá o gráfico da expressão, que é o caso, né, essa parábola, como é que a gente encontra as raízes? Como é que a gente consegue ver de maneira clara as raízes? Vou mostrar para você. As raízes são os valores onde
o gráfico intercepta o eixo X. A gente vai olhar para o eixo X, que é o nosso eixo horizontal, ele marcou aqui para a gente, né, eixo X. A gente vai olhar para esse eixo X e a gente vai notar aonde que o gráfico está encostando no eixo X. Bom, ele está encostando no eixo X, aqui no 0 e aqui no 4. Se ele está encostando no eixo X, no 0 e no 4, o 0 e o 4 são as nossas raízes. E vê como dá certo. Eu falei para vocês que a função do segundo grau tem duas raízes. E, de fato, quando eu olho para cá para o gráfico, intercepta no 0 e no 4, de fato, são duas raízes. Então, aqui, no caso, as raízes são 0, 0 e 4. Tá aí. Então, se eu quiser montar a minha expressãozinha, usando essa segunda maneira, já está quase tudo pronto. Eu já tenho meu x1, eu já tenho meu x2, que são as raízes, no caso, 0 e 4. A única coisa que falta a gente encontrar aqui é o nosso azinho. E a gente já vai chegar nesse ponto. Mas olha que legal. Só da gente saber como é que a gente encontra as raízes, a gente já resolve o item 1. Item 1. A soma das raízes dessa equação é igual a 4. Bom, as raízes são 0 e 4. Vamos fazer a soma delas. Ele falou a soma das raízes. 0 mais 4 é 4. Então, o primeiro item está correto. Marca aqui. Item 1. Soma, item 1. Soma é igual a 0 mais 4, que é igual a 4. Portanto, o primeiro item está correto. Esse aqui é verdadeiro. Daqui, olha que exercício bacana, né? A gente só consegue excluir uma das alternativas, né? Está correto o que se afirma em. Como a 1 está correta, a gente já consegue excluir aqui a alternativa D, porque a D falou que a 2 e 3 apenas estão corretas. Então, essa aqui está fora. Olha o que falou no item 2. O coeficiente de x ao quadrado nessa equação é positivo. Gente, quem que é o coeficiente de x quadrado? O coeficiente de x ao quadrado é o número que está multiplicando o x quadrado. E a gente consegue ver claramente que o número que está multiplicando o x quadrado é o azinho. Nossa expressão é ax ao quadrado. Lembra que eu comentei com vocês que tanto a primeira expressão quanto a segunda são equivalentes. Então, o coeficiente de x quadrado é o a. Para a gente saber se ele é positivo ou negativo, a gente consegue olhar tanto para o gráfico quanto calculá-lo matematicamente. Eu vou fazer das duas formas. Tá? Uma delas é mais fácil, mas vai que na hora da prova não lembra, é sempre bom ter uma segunda maneira de resolver. Como é que eu consigo fazer sem conta? Sem conta alguma. Uma parábola, pessoal, que é o gráfico dessa questão, ela tem sempre essa cara, ela tem sempre parece a letra U, né? Esse Uzinho. No entanto, esse tipo de gráfico, ele pode estar de duas maneiras. Ele pode estar, de fato, para cima. A gente diz que a concavidade é para cima, ou seja, fala que ela está sorrindo, né? Está com a concavidade para cima. Uma outra forma que ele poderia estar, que não é o caso, mas ela poderia estar, é da seguinte maneira. Vou colocar aqui para vocês um exemplo. Ela poderia estar assim, com a concavidade para baixo. E o que determina cada uma dessas coisas? Ela estar com a cara com a concavidade para cima ou a concavidade para baixo? É justamente o que ele nos perguntou no item 2. O que determina se está para cima ou para baixo é o sinal do nosso coeficiente A, do coeficiente de x ao quadrado. A gente diz que se a parábola, vou usar termos que é bem comum, tá? Se ela está sorrindo, né? Se ela está com concavidade para cima,
nós dizemos nesse caso que o nosso azinho é positivo. A gente não sabe quanto é, se é 2, 3, 5, 15, 1 milhão, mas ele é positivo. E se ela tem concavidade para baixo, dizemos que esse carinha é negativo. Pode ser menos 1, menos 5, menos 15, menos 50. Tá? Se a gente olhar para o item 2, o coeficiente de x² nessa equação é positivo. Se o coeficiente x² é positivo, a parábola tem concavidade para cima, que de fato é o nosso caso. A parábola aqui ela tem concavidade para cima. Então, realmente, o coeficiente de x² é positivo. Então, o nosso item 2 também está correto. Vinícius, quero calculá-lo matematicamente. Dá para fazer? Dá para fazer e a gente vai fazer já. Mas aqui, se quisesse fazer dessa forma, também estaria certo. Vou até apagar aqui para não confundir vocês. Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Salvo engano, nesse caso, o azinho vale 1. Mas vamos fazer a continha. Item 2. O que a gente já tem de informação matemática? As raízes. As raízes são 0 e 4. Eu vou pegar... Deixa eu trocar de cor. Eu vou pegar aqui essa expressãozinha e eu vou trocar, que é a expressãozinha 2, e eu vou trocar os valores que eu já tenho. Vou marcar aqui de novo e a gente vai trocando. Quem que é o nosso y mesmo? É a x menos x1, x menos x2. Lembrando que x1 e x2 são as raízes. Como as raízes são 0 e 4, eu vou fazer a troca. Y igual azinho, que eu não tenho, eu vou descobrir agora. X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Vinícius, tem diferença usar 0 e 4, 4 e 0? Não, não tem diferença, a ordem não vai mudar nada. X menos 4, que é a primeira raiz, x menos 0, que é a segunda raiz. Bom que ele deu 0, que é um pouquinho mais fácil de fazer conta, né? Vou fazer continha. Y igual azinho vezes x menos 4, x menos 0, x menos 0 é x, vezes x. Beleza, pessoal? Beleza. Falta a gente descobrir o azinho. Tendo azinho, a gente tem tudo. Deixa eu tirar esse roxo aqui. Eu vou marcar aqui em verde esse pontinho aqui, ó, que ele deu pra gente. Se ele nos passou no enunciado, né? Possivelmente a gente tem que usar esse pontinho verde. O que esse ponto verde significa pra gente? Ele nos disse, com isso, que quando o nosso x é menos 1, o y correspondente é 5. Mais uma vez, esse ponto em verde que eu marquei é um ponto que pertence ao gráfico. Se ele pertence ao gráfico, ele tem um x e um y correspondentes. Vamos buscar o x dele. Buscar o x dele, eu desço verticalmente até chegar no eixo x. Quando eu desci, eu cheguei aqui no x igual a menos 1. E quando eu fui horizontalmente até o eixo y, a gente encontrou 5. O que isso significa? Que esse ponto, vou até marcar aqui, quando o nosso x é menos 1, o y correspondente dele é quanto? É 5. E como que isso nos ajuda? Eu posso pegar esses dois valores, esse menos 1 e esse 5, ver se eu consigo traçar aqui, ó. E eu consigo jogá-los na nossa equação. E por quê? Bom, se eu pego o nosso x, troco aqui por menos 1, o nosso x. Se eu pego o nosso y e eu troco por 5, qual que é a única variável que vai sobrar para a gente encontrar? Vai ser o a. A gente vai encontrar o valor de azinho. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o nosso x, os x's, e trocar por menos 1. E eu vou pegar o y e vou trocar por 5. Y é 5, igual a azinho, vezes. X vou trocar por menos 1. Menos 1 menos 4. Tudo isso vezes o x, que é menos 1. Aí. Cuidado com os sinais, por favor. 5 igual azinho vezes menos 1 menos 4. Eu tenho um número negativo, que é o menos 1, e eu estou subtraindo 4.
Menos 1 menos 4 é menos 5. Então, aqui vai ficar menos 5. Tudo isso vezes menos 1. Lembra que na multiplicação, menos com menos fica positivo. Menos 5 vezes menos 1, o menos com menos fica positivo. E o 5 vezes 1 vai dar 5. Azinho vezes 5. Esse 5 está multiplicando a letra A, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, o nosso Azinho vai ser 5 dividido por 5, que é 1. Acho que eu até tinha comentado que ele valia 1. Portanto, agora, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente já tem as raízes e a gente já tem o valor do Azinho. Eu vou pegar esse Azinho e vou trocar na minha expressão. Vou até marcar aqui de novo para a gente lembrar. A, x menos x1, x menos x2. Troca o x1 por 4, troca o x2 por 0, e agora troca o Azinho por 1. E a gente já sabe que ele vale 1. Y igual a 1, x menos 4, x menos 0. Y igual 1 vezes qualquer coisa, essa multiplicação por 1 não vai mudar nada. Então vai ficar x menos 4 e x menos 0 é x. Acho que a gente fez isso no exercício da aula passada. A gente tem uma coisa multiplicando um parênteses. Dizemos que a gente faz a distributiva. Esse x vai multiplicar todo mundo aqui, ó. Por fim, y igual x vezes x ao quadrado, menos x vezes 4, 4x. Acabou, pessoal. Só, olha que exercício tranquilo, né? Que exercício sossegado. Essa aqui é a nossa equação do segundo grau. Vejam que a gente, de fato, chegou numa expressão em que o x está ao quadrado, e se fosse o caso, aqui a gente conseguiria até encontrar o a, o b e o c. O a gente já sabe que é 1. Quem que é o bzinho? O bzinho é o termo que está multiplicando a letra x. O termo que está multiplicando a letra x é menos 4. Quem que é o c? O c é o termo independente, é o termo que não tem x. Se a gente olha aqui, ele não existe, né? Se ele não existe, ele é 0. Vamos para o último item. Item 3. A soma dos coeficientes é menos 3. A soma dos coeficientes é menos 3. Vamos ver se isso está certo ou está errado. Quem são os coeficientes? O nosso Azinho, já vimos que é 1. O nosso Bzinho, que é o outro coeficiente, que é o cara que está ao lado do x, é menos 4. E o nosso Czinho, que é o termo independente, é 0. Qual que é a soma dos coeficientes aqui? Quem que é A mais B mais C? Que é o que ele perguntou, né? A soma dos coeficientes fica 1 mais o menos 4 mais 0. Quando a gente está somando e subtraindo, positivo com negativo fica negativo. Resposta 1 menos 4, que é menos 3. E acho que foi exatamente o que ele falou para a gente, né? A soma dos coeficientes da variável x é menos 3. Isso está correto. Verdadeiro. Portanto, está correto o que se afirma em 1 apenas? Não. 1 e 2? Não. 1 e 3? Não. 1, 2 e 3? Sim. Gabarito, alternativa aí. Questão bonita, né, pessoal? Questão bonita, né? Questão bonita. Questão bonita. Matemática, na verdade, é maravilhosa, né? Tenho certeza absoluta que vocês vão entrar na prefeitura, querendo tudo ser professor de matemática. Tenho certeza. Certeza. Matemática é linda. Tranquilo? Essa questão, de fato, ela é um pouco mais complicada. Não é uma questão simples, mas a gente conseguiu rever muitos pontos de como funciona uma equação de segundo grau. Vimos gráficos, vimos raízes, vimos as expressões, treinamos conta. A gente conseguiu fazer muita coisa nesse exercício, tá? Vou dar um... Deixa eu ver se eu consigo só diminuir um pouco para vocês darem um print na tela inteira. Deixa aí
10 segundinhos para o print, e se tiverem alguma dúvida no chat que eu não estou conseguindo acompanhar, estou à disposição aqui. Bom, nem falou nada, acho que está tudo bem, né? A gente segue para a próxima. 36. Essa 36, ela também é um exercício de funções. Só para a gente descansar um pouquinho de funções, pegar um exercício um pouquinho mais tranquilo agora, eu vou pular esse, a gente volta depois, fiquem tranquilos, mas só para a gente dar uma respirada, eu vou para o 39, que é um pouco mais sossegado, tá? Mas a gente volta nesse 36 daqui a pouco. 39. A figura abaixo mostra algumas letras do alfabeto. A, C, E, H, M, O, S, T, U, X. Beleza. A quantidade dessas letras que possuem, olha que importante que ele falou, um e apenas um eixo de simetria, de reflexão, é igual a. Tá? Vamos entender o que ele disse, né? Primeiro, o que é um eixo de simetria? Um eixo de simetria é como se a gente estivesse de frente para um espelho. Coisas que se refletem e ficam iguais. Eu vou pegar aqui uma das letras, tá? Que é a letra A. Ele passou para a gente, a letra A. Essa letra A, ela tem algum tipo de simetria? Ela tem simetria. Peraí, rapidinho, acho que travou minha caneta, pessoal. Só um minutinho. Peraí. Voltou. A letra A, ela tem algum tipo de simetria? Tem. Qual que é o eixo de simetria que tem o A? O eixo de simetria dele, eu vou desenhar para vocês. Está aqui, ó. Se eu divido a letra A dessa forma vertical que eu coloquei para vocês, o que a gente percebe? Que tudo que ficou à esquerda é simétrico, é igual, né? Como se tivesse um espelho, é simétrico a tudo que está à direita. Ou seja, esse lado esquerdo é simétrico ao que está à direita. Se a gente pega, não tem aqui no enunciado, vou pegar a letra V de maneira bem despretensiosa, né? Não é porque meu nome é Vinícius, não. Aqui. A letra V. A letra V, ela também tem um eixo de simetria, que no caso é o mesmo eixo vertical. Se eu divido a letra aqui ao meio, esse cara que está à esquerda é simétrico a este cara que está à direita. Existem letras que não têm eixo de simetria? Tem várias delas, né? Se eu pego, por exemplo, a letra F. A letra F, ela não tem um eixo de simetria. Não existe algum lugar que eu divida essa letra que faça com que um dos lados seja igual ao outro lado. Por exemplo, se eu dividir a letra aqui, ó, passar isso, dividir aqui. O que está acima não é igual ao que está abaixo. Muito menos se eu dividir, por exemplo, aqui, ó, num eixo vertical. São coisas completamente diferentes. Então a gente diz que esse F, ele não tem um eixo de simetria. Existem letras que têm mais de um eixo de simetria. Por exemplo, a letra X, a letra O, a letra H, mas vamos pegar aqui o X. Letra X. Por que ela tem mais de um eixo de simetria? Se eu dividir a letra X aqui na horizontal, tudo que está acima é igual a tudo que está abaixo. Então aqui a gente já tem um eixo de simetria. No entanto, se eu dividi-la na vertical, neste eixo, tudo que está à esquerda também é igual a tudo que está à direita. Então ela tem dois
na verdade, tem mais, né? Porque se eu dividir ele aqui assim, ó, passar aqui de um dos lados, tudo que está para um lado está para o outro, né? Mas vamos dizer que ela tem mais de um eixo de simetria. E é isso que o enunciado quis colocar de pegadinha. A quantidade dessas letras que possuem um e apenas um eixo de simetria. Vamos analisar quais são. A letra A. Já vimos que a letra A, se nós dividirmos ela na vertical, aqui está um pouco pequeno, né? Deixa eu aumentar. Se nós dividirmos ela aqui, tudo que está à direita fica igual a tudo que está à esquerda. Então aqui só tem um eixo de simetria. Próximo. Vamos à letra C. A letra C tem algum eixo de simetria? Tem. Se a gente dividir ela aqui, dividir ela na horizontal, é um espelho. O que está acima é igual, é um espelho do que está abaixo. E é o único eixo que a gente consegue encontrar na letra C. Da mesma forma, a letra E. A letra E, a gente também consegue dividi-la aqui cortando a barrinha do meio, né? E a gente percebe que o que está acima é igual, que é simétrico ao que está abaixo. Então ele também tem esse eixo de simetria. A letra H não vai servir como resposta para a gente, porque a letra H ela tem mais de um. Ele pediu que tenha apenas um. Por que ela tem mais de um? Se eu dividi-la aqui na vertical, fica simétrico. Mas se eu dividir aqui na horizontal, também fica simétrico. Então ela tem mais de um eixo de simetria, o que não serve para a gente. Letra M. Posso dividir aqui na vertical também. Fica simétrico. Letra O. Da mesma forma que o H, não vai servir para a gente, né? Não vai servir para a gente. Por que não vai servir? Se eu dividir na vertical, beleza. Só que se eu dividir na horizontal, também fica simétrico. Então ele tem mais de um eixo, não serve. Letra S, eu acho que é o mais chatinho, né? O mais chatinho da gente ver. Muitas pessoas podem achar que sim, mas nesse caso não, né? Não tem eixo de simetria na letra S. Por quê? Nem se a gente dividir aqui, na vertical, nem se a gente dividir aqui na horizontal. Por que na horizontal não serve? Só a gente analisar. Opa, cortou aqui. Se eu olhar, cortei aqui na horizontal. Se eu olhar o que está para cima e o que está para baixo, é um espelho. Ou seja, se eu colocar um espelho aqui onde eu cortei, o que está acima fica igual ao que está abaixo? Não, não fica igual ao que está abaixo. Ele está tanto refletido quanto virado para o outro lado, né? Porque a curvinha de cima vai para a esquerda e a curvinha de baixo vai para a direita. Então esse cara não é simétrico. Letra T. Letra T, tranquila, né? O eixo de simetria está aqui na vertical. Depois, a letra U, da mesma forma, o eixo de simetria está aqui na vertical. E a letra X, a gente já viu aqui em cima que tem mais de um eixo de simetria, né? Então não serve. Então as letras que têm apenas um eixo de simetria, e apenas um, são quantas? É o A, C, E, M, T, U. A, C, E, M, T, U são 6, né? Portanto, gabarito, alternativa, bola. Tranquilo, pessoal? Isso aqui acho que é mais fácil, né? Tomando cuidado aí com a pegadinha de um e apenas um, porque se a gente contasse o H, não se atentasse, né? E contasse o H, o O e o X, ficaria 9, né? E 9 tem gabarito, que seria a alternativa E, que não é o caso. Beleza? Então, gabarito dessa questão, alternativa bola, alternativa B. Certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Silene, questão fofa. Fofa, né? Bonita, né? Podia cair uma dessa. Priscila, nunca tinha visto isso na escola, mas gostei. Bacana, né? Muitas questões, pessoal, não tem. A gente fala que não tem uma teoria, né, vinculada, não tem uma teoria forte junto a ela, mas uma questão de raciocínio, né? Que ele falando de eixo de simetria, é só a gente tentar entender quais são as letras que têm algum tipo de reflexão entre si, né? Mas de fato é uma questão legal. Então, continuando aqui, vou
assumir aqui o controle, vou compartilhar a tela, a gente continua. Aqui. Imagino que já tenham printado, né? Tudo. Vou apagar aqui para a gente fazer a questão 40, que também é uma questão legal, questão bacana. Questão 40. O número raiz de 2,777777, né? Isso aqui é uma dízima periódica, é igual a. Tá, vamos lá. O que esse exercício está demandando da gente, né? Ele demanda que a gente saiba trabalhar com com esse tipo de número, que no nosso edital tem ali, né? Resolução de problemas do campo aditivo e multiplicativo envolvendo números racionais. Esse número aqui ele é um número racional. Portanto, uma questãozinha bacana para a gente trabalhar. Vou marcar esse número aqui. Isso. Igual a 2,7777. Eu sei que tem raiz, tá? Eu sei que ele quer a raiz dele, mas primeiro a gente trabalha com esse número e depois a gente faz a raiz, tá? Para fazer esse tipo de questão, para a gente poder calcular essa raiz quadrada, a gente tem que primeiro transformar esse número em uma fração. Tem que transformar este número em fração. Vou tirar esses X aqui, eu já marco. Então, devemos transformar o número 2,777 em fração. Agora, como é que a gente faz isso? Passar aqui uma técnica para vocês, tá? Isso serve para grande maioria das dízimas periódicas que a gente pode encontrar em problemas. Vou pegar esse 2,7777, infinito setes, 2,777 infinito setes, e vou dar um nome para ele. Imagino que vocês sabem que o nome que matemáticos gostam de dar é x, né? Então, x igual. Por que a gente faz isso? Porque a partir desse número x, a gente consegue fazer umas contas, umas multiplicações, umas adições, subtrações, para chegar numa fração. Olha qual que é o pulo. Vou fazer aqui uma continha que de início talvez não fique tão claro o motivo, mas a gente chega lá. Eu vou pegar essa expressãozinha, esse x aqui que eu cheguei, e eu vou multiplicar os dois lados da equação por 10. Primeiro, dois pontos importantes. Por que eu vou fazer isso dos dois lados da equação? Porque quando eu multiplico alguma coisa pelos dois lados da equação, a equação se mantém. Se eu somo alguma coisa dos dois lados, a equação mantém. Se eu subtraio da mesma forma, se eu multiplico ou divido da mesma forma. E por que por 10? Porque quando eu multiplico por 10, ou por 100, ou por 1000, ou seja, pelas potências de 10, o número, a única coisa do número que muda é a posição da vírgula. Já vai ficar mais claro para vocês. Ó. Vamos pegar essa expressão e multiplicar inteira por 10. Lado esquerdo, 10 vezes x, fica 10x. 10. Igual. Lado direito, 2,7777 infinito 7. Quando eu pego um número com vírgula e eu multiplico ele por 10, a única coisa que acontece, que muda, é a posição da vírgula. Se eu estou multiplicando por 10, equivale a pegar a nossa vírgula e andar ela uma casa para a direita. Então ficará 27,777, também infinito 7. Você poderia escrever quantos setes aqui você quiser. Poderia colocar 10 setes, quantos setes forem,
porque isso aqui é infinito, né? Essas duas linhas, 10x igual a 27,77777 e x igual a 2,7777, elas são iguais. São exatamente iguais. A única diferença é que a linha de cima equivale à linha de baixo multiplicada por 10. E por que que isso é bom? Por que que isso valeu? Porque olha a sacada. Se nós subtrairmos as duas equações, a nossa dízima ela vai desaparecer. Olha a sacada. Vou subtrair, então significa que eu vou subtrair o lado esquerdo e depois subtrair o lado direito. Lado esquerdo, isso aqui. Vou fazer 10x, estou subtraindo, então fica 10x menos x, ou seja, esse cara, 10x menos x. Quanto que é 10x menos x? 9x. Igual. Fiz a subtração do lado esquerdo. Vou fazer agora do lado direito. Como são números com vírgula, para facilitar, faz primeiro a subtração. Vou até colocar aqui, ó, de uma forma que fique mais fácil. 27,777,7. 2,7777. Como é que eu faço essa subtração? Primeiro eu vou olhar antes da vírgula. Quais são os números antes da vírgula? O 27 e o 2. Subtrai. 27 menos 2 dá 5. 25. Depois da vírgula, olha que genial. Depois da vírgula eu tenho 77777, infinito 7. Na linha de baixo, depois da vírgula eu tenho 77777, infinito 7. Dos dois, em cima e embaixo, depois da vírgula, são números iguais. São infinitos 7, tanto em cima quanto embaixo. Se esses caras são iguais, na hora que eu subtraio, vai cancelar. Ou seja, vai dar zero. Esse cara vai cortar com esse. Ou seja, a subtração desses dois carinhas é basicamente 25. Por isso que a gente fez a nossa multiplicação por 10. Quando a gente fez a nossa multiplicação por 10, a gente consegue chegar numa subtração em que as dízimas, elas cancelam, elas somem. 27 menos o 2 ficou 25. E depois da vírgula, eu tenho 777 infinito 7, 7777 infinito 7, portanto são iguais. E como são iguais, tudo que está depois da vírgula cancelou em cima e embaixo. Ou seja, depois da vírgula ficou basicamente 25. 25. Beleza? Este 9 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Is igual 25 dividido por 9. O que é esse 25 dividido por 9 que a gente encontrou? É o nosso x. Mas veja que eu já tinha chamado de x esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é x. E a gente encontrou que este cara aqui também é x. Significa, portanto, que esses dois caras, o 25 dividido por 9 e o 2,777777 infinito 7, são iguais. Pega a calculadora aí do seu celular e faz essa conta. Pega o 25 e divide por 9. Você vai ver que o resultado é exatamente 2,777777 infinito 7. Ah, Vinícius, minha calculadora mostrou um 8. É porque a calculadora não consegue mostrar infinitos números, né? Então ela arredonda. Mas ela é oficialmente, isto é oficialmente infinito 7. Então esses dois números são iguais. Tendo estes dois números iguais, este cara e este cara iguais, ele não queria a raiz quadrada desse 2,777777? Então, tirar a raiz quadrada disso é a mesma coisa, é igual, é equivalente, a tirar a raiz quadrada de quem? De 25 sobre 9. Vou marcar aqui. Então, a raiz quadrada de 2,7777, que é muito difícil de fazer, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25 sobre 9. Por quê? Porque eles são iguais. E a raiz quadrada de 25 sobre 9 é muito mais fácil. Como que a gente faz isso?
Raiz quadrada de uma divisão. A gente tira a raiz quadrada do de cima, que é o numerador, e a raiz quadrada do de baixo, que é o denominador. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Lembra o que é raiz quadrada mesmo? Raiz quadrada de 25 é o número, e quando você faz ele vezes ele, vai dar 25. E, portanto, é 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Dividido. Quanto que é a de 9? De 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Aí, 5 terços. Ou seja, esse número que ele queria, a raiz quadrada de 2,7777777, acabamos de encontrar, que é 5 sobre 3. Só que agora ele quer que a gente volte para o decimal. A gente encontrou fração. Então é só a gente pegar o 5 e dividir por 3. Se a gente faz 5 dividido por 3, dará 1,6666, infinito 6. Vinícius, como é que faz essa conta mesmo? Vamos lá, às vezes, né? Tá meio enferrujado em divisão. 5 dividido por 3. 5 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 5? Uma vez só. 3 vezes 1 dá 3. Então a gente subtrai 3 aqui. Vai dar 2. O 2 eu não divido por 3. A gente pode fazer, colocar a vírgulazinha e adicionar um zero. 20 dividido por 3 vai dar 6. 3 vezes 6 dá 18. A gente subtrai 18. Vai dar 2. E aí mantém, né? Coloca outro zerinho, vai dar 6 de novo. Sobra 2. Coloca outro zerinho, vai dar 6. E assim sucessivamente. Então, o gabarito, de fato, 1,666666, que está na alternativa dado. Assim como no que a gente fez antes, uma questão diferente, né? Uma questão que quer que a gente saiba passar de decimal para fração. Aí a gente tira a raiz que ele pediu, ou faz o que ele pediu, que quer que ele tenha pedido, raiz, potência, não sei. Faz o que ele quer, e depois a gente volta para o decimal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Deixar um minutinho para vocês tirarem um print. Aí a gente vai para 42. Foi, né? Deu tempo de printar, de tirar foto, tranquilo. Vamos para 42. Questão bem legal essa 42, tá? Um copo cheio d'água pesa 420 gramas. 2 copos iguais ao anterior, um deles vazio e outro com água pela metade, pesam 480 gramas. O peso de um copo vazio é. Parece bem estranho, né? Lendo assim, fala, nossa, como é que eu vou saber, né? Fala de copo vazio, copo cheio, copo meio cheio e assim por diante. Essa questão é basicamente uma questão de sistemas, tá? Importante a gente saber resolver sistemas, porque isso se relaciona, na verdade, até mesmo com função do primeiro grau. Então, também está no edital de vocês. Então, é interessante a gente saber trabalhar com esse tipo de problema. Bom, vamos lá. Ele falou no comecinho, um copo cheio d'água pesa 420 gramas. Então, a gente tem um copinho aqui, copinho cheio d'água, lotado d'água. Ele falou que isso aqui pesa 420 gramas. Tá bom. Depois ele nos disse que 2 copos iguais ao anterior, um deles vazio e outro com água pela metade, pesam 480. Então a gente tem aqui um copo que ele falou que está vazio, mais um outro que ele falou que está pela metade.
E esses dois caras juntos pesam 480. Certo, pessoal? Isso é o que ele nos disse no problema, né? Deixa eu conferir. Um copo cheio d'água pesa 420 e dois copos iguais ao anterior. Um deles vazio e outro com água pela metade, isso aí, pesa 480. Ele quer o peso de um copo vazio. Como é que a gente faz isso? A gente tem que, basicamente, separar as duas coisas que a gente tem no problema. A gente tem que separar o copo da água. A gente tem que lidar com essas duas coisas como sendo coisas diferentes, que de fato são, né? Mas tratar matematicamente como coisas diferentes. Eu vou chamar o copo, deixa eu até diminuir aqui, então vai caber. No cantinho aqui. Eu vou chamar o copo de C, ó, né? Quem diria? Copo. Copo. Vou chamá-lo de Czinho. Podia chamar da letra que você quisesse, mas né, vou chamar de C. E água, vou chamar de azul. Com isso, a gente consegue montar um sistema. Como que vai ficar esse sistema? Fica da seguinte maneira. Na primeira situação, nessa primeira situação, que é o copo cheio de água. O que que a gente tem? A gente tem um copo, que a gente chamou de C, então um copo, mais uma água, dará 420. Um copo, mais uma água, dá 420. Bem tranquilo. Já no caso de baixo, eu tenho o quê? Eu tenho sozinho aqui primeiro um copo, depois o próximo desenho, segundo desenho. Eu tenho um outro copo, mais outro copo, então. Só toma cuidado aqui, por favor. Não é para você colocar aqui uma água. Por quê? A água que eu considerei em cima é do copo cheio. Aqui eu não tenho um copo cheio na segunda situação. Eu tenho metade da água. Ele falou até no enunciado, né? E outro com água pela metade. Então eu não vou considerar mais A. Eu vou pegar metade disso. Então, A dividido por 2. E isto sim é 480. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquila essa montagem? Se não ficou claro para alguém aí, coloca no chat. A gente volta. Então, com essas duas equações, a gente consegue trabalhar tranquilo. Vamos lá. Vou só juntar o que tiver para juntar aqui. Um C mais um A é igual a 420. Aqui eu não mudei nada. Esse 1 multiplicando, sempre que a gente multiplica alguma coisa por 1, não muda nada, né? 1 vezes C é C. 1 vezes A é A. 1 vezes M é M. Você poderia omiti-lo, poderia deixar apenas C mais A igual a 420, está certo do mesmo jeito. Eu vou deixar aí porque talvez nos ajude a entender melhor, mas se quiser omitir também não tem problema algum. E a linha de baixo? Vou juntar esses dois caras. Eu tenho aqui um C, eu tenho um copo, mais um outro copo. Um C mais um C, resulta em dois copos, em 2C. 2C mais A sobre 2 igual a 480. Tranquilo, gente? Pegado? Pegado, né? Depois de bastante tempo dando aula, né, a gente consegue obter algumas verdades, assim. Eu acho que uma das coisas que os alunos mais, mais não gostam, assim, mais têm dificuldade, mais deixam de lado na matemática são as frações, né? Ninguém gosta de fração. Fração é meio chato de trabalhar. E a gente consegue notar que nessa segunda equação a gente tem uma fração. Idealmente, para ficar mais fácil para a gente trabalhar com ela,
Vamos tentar desaparecer com essa fração. Como é que a gente consegue fazer desaparecer essa fração? Vou até copiar a equação aqui do lado. Ó. 2c mais a sobre 2 igual a 480. Da mesma forma que eu fiz no exercício passado, eu peguei uma equação e eu multipliquei os dois lados por um determinado número, que era 10. E eu falei para vocês que a equação se manteve, porque quando você faz a mesma coisa dos dois lados da equação, a equação não se altera. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar os dois lados da equação por um determinado número, que não vai ser 10. Vai ser um número que é mais conveniente para a gente. Que número que vai ser esse? Vai ser o 2. Porque se a gente pegar isso daqui e multiplicar os dois lados da equação por 2 vezes 2, olha o que acontece. A fração vai desaparecer. Então, vamos multiplicar todo mundo, os dois lados da equação por 2. Vamos multiplicar esse, multiplicar esse. 2c vezes 2 dá 4c, né? Mais. Aqui eu tenho 2 vezes a sobre 2. 2 vezes a sobre 2, esse 2 do numerador cancela com esse 2 do denominador. Por isso que foi vantajoso a gente multiplicar por 2. Poderia ter multiplicado os dois lados por 11, se eu quisesse, por qualquer coisa, por π? Poderia. O que ia acontecer é que essa fração lá não ia cancelar. Então não ia ser conveniente para a gente. Por isso que optei por multiplicar por 2. Porque multiplicando por 2, a fração desapareceu. Então, quando eu fiz 2 vezes essa fração, esse 2 cancelou com esse, ficou apenas A. Ou, se preferir, 1A, né? Dá na mesma. Igual. Multiplica agora o lado direito. 2 vezes 480, 960. Pessoal, essa equação em verde aqui, e essa outra equação em verde, elas são exatamente iguais. Exatamente a mesma coisa. A única diferença entre elas é que eu multipliquei os dois lados por 2, mas elas significam a mesma coisa. Eu só fiz essa multiplicação por 2 para que não tenha frações. E, Vinícius, eu amo frações, tenho frações tatuadas no meu braço, adoro trabalhar com frações, quero trabalhar com frações. Tudo bem, não tem problema. Poderia trabalhar com aquela equação sem problema algum e chegaria no mesmo resultado. Mas eu acho um pouco mais fácil trabalhar sem frações. Agora sim, eu vou pegar as duas equações que nós chegamos. Quais são elas? Essa aqui e aquela primeira que a gente não mexeu, né? É essa aqui, ó. E vamos montar um sisteminha. Como é que fica isso? Fica assim, ó. Vou reescrever aqui para ninguém se perder. A gente tem essas duas equações. 4c mais 1a é igual a 960. E aquela outra é 1c mais 1a igual a 420. A gente tem isso daqui. Mais uma vez, eu bater na mesma tecla. Sempre que a gente trabalha com equações, se a gente quiser que as equações se mantenham, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz de outro. Aqui é um pensamento parecido. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar, o que é o que o enunciado pediu, o peso de um copo vazio. Qual que é o peso do... O que a gente chamou o peso do copo? A gente chamou de C. Então, eu quero encontrar a variável C, a letrinha C do nosso problema. Poderia encontrar o A primeiro e depois encontrar o C? Poderia, mas acho que só daria mais trabalho, né? Qual que é o jeito mais fácil da gente trabalhar aqui? Da mesma forma que... eu apaguei. Mas da mesma forma que a gente tinha lá no exercício passado, é 10x igual a 27,777, e o outro era x igual a, acho que era 2,7777, e a gente subtraiu os dois lados da equação, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou subtrair essas duas equações. Ou seja, tudo que eu fizer de um lado, vou fazer do outro. Vou subtrair a primeira linha da segunda do lado esquerdo e subtrair a primeira linha da segunda do lado direito. Vamos lá.
Vamos começar pelo lado esquerdo, perdão, pelo lado direito, talvez seja mais fácil. Lado direito é um lado numérico. Então, a gente tem o quê? A gente tem 960 do lado direito, menos 420 também do lado direito. 960 menos 420, se a minha matemática não falha, dá 540. Vamos para o lado esquerdo. Do lado esquerdo, vai trabalhar com as letras. Então, a gente vai subtrair os Cs e depois subtrair os As. Vamos subtrair os Cs. 4Cs menos 1C, lembra que a gente está subtraindo, 4Cs menos 1C, que é o 4C de cima menos 1C de baixo, dará 3C. 3C. E depois os As. Olha que sorte, que coincidência da gente que a gente tem. Em cima a gente tem um A. Embaixo a gente tem um A. É igual. Se eu estou subtraindo, um A menos um A vai cancelar. Com esse vai cancelar. Ou seja, a única incógnita que sobrou para a gente foi o C. E, portanto, a gente consegue descobrir a partir dessa equaçãozinha que a gente chegou. 3C igual a 540. Esse 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, fica C igual a 540 dividido por 3. Isso aqui vai dar 540 por 3, 180? Acho que é 180. 180. 180 gramas. 180 gramas. Que está na alternativa A. Beleza, gente? Então, o peso de um copo, neste caso, é 180 gramas. Vinícius, e se ele tivesse nos perguntado, não foi o caso, mas se ele tivesse nos perguntado o peso da água? Era muito simples. Vamos ver a primeira equação, né? Só para a gente treinar um pouco. Um copo cheio de água pesa 420. E no caso, essa primeira figura que eu desenhei, né? Ué, se o copo mais a água pesa 420 e só o copo pesa 180, quanto que seria a água? A subtração dos dois, né? Daria 240 gramas. Então, a água referente a um copo cheio seria 240 gramas. E, mais uma vez, exercício maldoso, tem uma alternativa aqui, né? Vai que o candidato confunde, calcula a água e não percebe, marcaria aqui o 240. Mas resposta alternativa A, 180. Tranquilo? Pegado? Pegado. Exercício bonito. Mas aí 10 segundos para vocês tirarem o print. E a gente vai para a próxima, que é uma questão bem legal. Questão bem legal mesmo. 44. Mais 5 segundinhos aí. Foi. Vou apagar. E a gente faz a 44. Talvez dê tempo para a gente fazer... Tem mais algumas aqui. Talvez dê tempo da gente fazer mais uma ou duas questões ainda hoje. Vou apagar. Vamos lá, gente. Questão 44. Deixa eu aumentar um pouco. Em certa sequência, os dois primeiros termos são 1 e 2. A partir do terceiro termo, cada termo é igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores a ele. Deixa eu só ler uma coisinha aqui, pessoal, só um segundo. Isso, anteriores a ele.
seja M a média aritmética dos 8 primeiros termos dessa sequência, e seja D o valor absoluto da diferença entre M e o termo da sequência mais próximo de M, o valor de 4DF. Misericórdia, né? Misericórdia, misericórdia. Tão grande. Essa questão, pessoal, ela se encaixa no edital de vocês, ali onde ele diz probabilidade estatística, né? Isso aqui é uma questão de estatística. Ele fala de média aritmética e etc. Então, nesse ponto do edital é que se encaixa essa questãozinha. Parece muito complicada, mas se a gente for com calma, a gente resolve de maneira ok. Vamos lá. Em certa sequência, os 2 primeiros termos são 1 e 2. Primeiro, o que é uma sequência? Sequência é um conjunto de números, um conjunto sequencial de números. Pode ou não ter uma lógica. Por exemplo, se eu pego 2, 15, 23, menos 100, π e 0, essa sequência é uma sequência numérica, mas essa sequência não tem lógica alguma, é uma sequência completamente aleatória de números. Diferentemente, a do exercício é uma sequência que ele nos passou um padrão, né? Ele nos passou uma lógica de como é que essa sequência é montada. Ele falou assim, a partir do terceiro termo, inclusive, cada termo é igual à soma dos 2 termos imediatamente anteriores a ele. Tá. Seja M a média aritmética dos 8 primeiros termos. Tá. Ele falou 8 primeiros termos. Por garantia, vamos fazer aqui uns 10. Tendo os 10 termos, a gente consegue trabalhar bem. Marcar aqui de maneira separada. O primeiro termo, segundo, mais passado. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Vamos calcular os 10 primeiros termos dessa expressão, dessa sequência. Qual que é o primeiro que ele... O primeiro e o segundo ele nos deu, né? Em certa sequência, os 2 primeiros termos são 1 e 2. Então, aqui é 1 e aqui é 2. A partir do terceiro termo, inclusive, cada termo é igual à soma dos 2 anteriores. Tá bom. Então, cada termo é a soma dos 2 anteriores. Então, o terceiro, ele é a soma dos 2 anteriores. Quem são os 2 anteriores? O 2 e o 1. Então, o terceiro termo vai ser quem? 2 mais 1. É 3. Então, esse cara aqui, vou até colocar assim, ó, que é 1 mais 2, que é 3. O quarto termo. Bom, o quarto termo é a soma dos 2 imediatamente anteriores a ele. Então, ele vai ser a soma do terceiro com o segundo. Ele vai ser 2 mais 3, que é 5. E assim sucessivamente, né? O quinto termo vai ser o terceiro mais o quarto. Então, vai ser quem? Vai ser aqui o 3 mais o 5. Ficar apertado, eu ajusto depois. Então, o quinto vai ser o terceiro mais o quarto. Então, vai ser 3 mais 5, 8. O sexto termo vai ser o quarto mais o quinto. 5 mais 8. 5 mais 8, 13. O próximo, 13 mais 8, 21. O próximo, 21 mais 13, dá 34. 34. O próximo vai ser 34 mais 21, que é 55. E por fim, o décimo vai ser 55 mais 34, 89. É isso? 89. Então tá aí, gente. A gente encontrou os 10 primeiros termos dessa sequência, tá? Se for necessário achar mais, legal. Se não era necessário achar tudo isso, a gente pelo menos treinou. E essas rebarbinhas aqui. Beleza. Vamos ver o que ele perguntou pra gente. Seja M a média aritmética dos 8 primeiros termos dessa sequência. Então, ele chamou de M minúsculo.
a média aritmética dos 8 primeiros termos. O que é média aritmética mesmo? Conceito importante de saber, né? Média aritmética, você soma os termos e divide pela quantidade de termos. Se eu quero a média aritmética dos 8 primeiros, eu vou somar os 8 primeiros e dividir por 8. Isso é uma média aritmética. Então, vai ser quem? Vai ser o primeiro, que é 1, mais o segundo, que é 2, mais o terceiro, que é 3, mais 5, mais 8, mais 13, mais 21, mais 34, dividido por 8. Por que eu divido por 8? Porque a média aritmética de 8 termos. Então, se são 8 termos, eu divido por 8. Se fosse a média aritmética dos 9 primeiros, eu ia somar do 1 até aqui o 55, que é o nono termo, e dividiria por 9 e assim por diante. Aí fazer essa conta, né? Essa conta. O numerador, 1 mais 2 dá 3, mais 3 são 6, mais 5 são 11, com 8 são 19, com 13, 32, 32 com 21, 53, 53 com 34, 87. Tá, eu vou, acho que é 87, mas, né, deixa eu conferir aqui. 1 mais 2, mais 3, mais 5, mais 8, mais 13, mais 21, mais 34, 87. Que sorte. Então, 87 dividido por 8. Vou deixar primeiro aqui em fração. Caso necessário, a gente faz a divisão e acha esse número em decimal, tá? Não sei se vai precisar. Se precisar, a gente faz a conta. Então, seja M a média aritmética dos 8 primeiros termos dessa sequência. E seja D o valor... Isso aqui acho que é a parte mais chatinha, né? E seja D o valor absoluto da diferença. Diferença é subtração. Da subtração entre M e o termo da sequência mais próximo de M. De novo, seja D o valor absoluto da diferença entre M e o termo da sequência mais... A gente vai precisar aqui do M, não tem jeito. Mas o que ele está pedindo para a gente? Vamos por partes. Primeiro, o que é valor absoluto? O valor absoluto é o valor positivo. Como assim valor positivo? Ele está falando aqui de uma diferença, de uma subtração, portanto, significa subtração. Se eu faço, por exemplo, 2 menos 10. 2 menos 10, isso aqui é menos 8. É um número negativo. Se ele pede o valor absoluto disso nada mais é do que pegar o valor e, se ele estiver negativo, ele se torna positivo. Ou seja, independentemente dele ser negativo, ele fica positivo. Se já for positivo, mantém positivo. Se é negativo, vira positivo. Isso também pode aparecer na prova como outra palavra, a palavra módulo. Módulo. Vou escrever aqui, módulo. Valor absoluto é igual a módulo. Tá? É a mesma coisa, ou seja, você fez uma determinada conta, deu negativo. Se ele pediu o valor absoluto ou módulo, tiro menos, mando menos embora e fica só com o valor positivo dele. E ele quer o módulo de quem? O valor absoluto de quem? Da diferença, ou seja, da subtração entre M, olha, o M a gente já tem. Vamos fazer essa continha. Quanto é que dá 87 dividido por 8? 87 dividido por 8 dá 10,875, eu acho. 875. Vamos conferir aqui. A gente já treina a divisão também. 87 dividido por 8. Bom, 87 cabe 10 vezes, né? Então aqui fica 10. Por quê? 10 vezes 8 dá 80. Aqui vem menos 80. Sobra 7. 7 não divide por 8. Então eu coloco 0 e a vírgula. 70.
Bom, 8 vezes 8 dá 64. Se eu colocasse o 9, já passaria. 8 vezes 8, 64. Menos 64 vai dar 6. 6 não divide, coloca outro zerinho. Depois, 8 vezes 7 dá 56. 56, menos 56. Sobra 4. Mais um zerinho porque o 4 não divide. E aí acaba, né? 8 vezes 5 dá 40, menos 40 dá 0. Então, estava certinho. 10,875. Para que eu fiz a divisão? Porque ele perguntou a diferença entre M e o termo da sequência mais próximo de M. Bom, o M é 10, 8, 7, 5. Quem que é o termo da sequência dentre esses números? Dentre esses caras, é o mais próximo dele. Mais próximo de 10,875. Bom, a gente tem que olhar basicamente, tem que testar basicamente dois números, né, para ver qual que é o correto. O que vem antes e o que vem depois. Porque se ele quer o mais próximo, tá, eu tenho aqui a opção do 8, a opção do 13 e o 89. Não vai ser o 89, né? Nem o 1. Se o 10,875 está entre o 8 e o 13, algum dos dois vai ser o mais próximo dele. Como é que a gente sabe quem que é o mais próximo? A gente faz quem? A gente faz o quê? A gente faz a diferença, a gente faz a subtração. Como assim, Vinícius? Não entendi. Vou pensar assim. Eu sei que a resposta vai ser um pouco óbvia, mas só para a gente exemplificar. Eu tenho o número 8. Quem está mais próximo do 8? O 7 ou o 13? É o 7. Qual que é uma outra forma? Como é que a gente consegue provar isso matematicamente? Faz a subtração. 8 menos 7 dá 1. 13 menos 8 dá 5. O 1 é menor. Então, o 7 está mais próximo. A gente vai fazer isso, no nosso exemplo, com o 8 e com o 13, para a gente ver qual está mais próximo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar primeiro o 13 e vou subtrair o nosso M, 10, 8, 7, 5. E depois vou comparar o 10, 8, 7, 5 com o 8. Vou fazer o 10, 8, 7, 5 com o 8. E vamos ver quem está mais próximo, né? Porque é o que ele perguntou para a gente. A diferença entre M e o termo da sequência mais próximo de M. Por isso que a gente está fazendo essa conta. Então, pega a primeira subtração, 10, 8, 7, 5. Dá 2, 125. De baixo, 10, 8, 7, 5 menos 8. Dá 2,875. Qual subtração deu menor? De cima. Então, a gente conclui que o 13 ele está mais próximo do nosso M, e mais uma vez é o 10,865. Ele podia ter dado um número mais bonito para a gente, né? Dado um número melhor, mas não deu. Então, o 13 é o número da sequência mais próximo de M. Então, eu vou usar o 13. Devia ter deixado até a subtração, porque é o que ele pediu, né? O valor, seja D, o valor absoluto, lembra que é o valor positivo, da diferença entre M e o termo da sequência mais próximo de M. Beleza. Como é que fica? Fica o M, 10, 8, 7, 5, menos o termo mais próximo, 13. Essa continha aqui, a gente já viu, vai ficar 2,125. Nesse caso, negativo. A gente vai usar o negativo, mais uma vez? Não. Como ele quer o valor absoluto, a gente pega o positivo. Portanto, logo
o valor absoluto é 225. E quem que é esse carinha? Quem que é o valor absoluto da diferença? Ele chamou de quem? Chamou de D, seja D. Então, esse aqui é o nosso Dzinho. Para terminar a questão, o valor de 4D. Ele quer que você faça 4 vezes D. Logo, 4 vezes D é 4 vezes 225, dá 8,5, eu acho. Vezes 4, 8,5. E a gente reza agora para ter gabarito, né? Fazer tudo isso não ter gabarito é uma tristeza, né? A gente chega na resposta 6, o gabarito é 118. Então aqui, olha que sorte. 8,5. Ativar. Beleza, gente? Questão legal, né? Questão bonita. Temática é maravilhosa, né? Eu falo sempre, todas as minhas aulas eu falo, a temática é maravilhosa. A temática é linda. Deixar aí um minutinho pro print. Acho que tá faltando aqui para mim 7 minutos, 7, 8 minutos. Acho que a gente não consegue fazer mais uma questão sem ultrapassar. Pode deixar as próximas para outra aula. Deixar aqui só um tempinho para vocês tirarem o print. Eu retorno e finalizo a minha transmissão. Aí, na aula passada, gente, eu não fui mais educado, tá? Na hora que eu tirei a minha tela, eu ia falar um tchau para vocês, etc. Acabei caindo. Não foi falta de educação minha, tá? Por favor. Espero que não seja derrubado de novo. Beleza? Acho que deu tempo de printar já, né? Deixa eu voltar para minha tela e finalizar aqui a transmissão. Compartilhamento. Vou mostrar meu rosto aqui. Oi, estou aqui. É isso por hoje. Bom, gente, espero que tenham gostado, espero que esteja produtivo, tá? Estamos aqui, Vinícius. Eu queria compartilhar com o pessoal aqui, só para a gente estar encerrando, mas para encerrar, queria, nossa, agradecer a sua aula simplesmente maravilhosa, o comentário do pessoal muito bacana pelo chat, Pelo na chat. Não me nossa... ofendam, gente, não me ofendam pelo chat, hein? Não gostou, não me ofende, hein? Por favor. O pessoal está gostando muito, a avaliação da aula anterior foi super positiva, todo mundo elogiando muito a aula. Pessoal, queria lembrá-los que a gente precisa aqui assinar a lista de presença, né? Então, todo mundo que está aqui, o link já foi aí colocado para vocês. Então, é importante que vocês preencham a lista de presença. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer imensamente pela sua parceria, Vinícius. Sem você, ficaria muito difícil de darmos esta aula, né? Nada, que isso. Pessoal, Eu tô vendo aqui no chat a Natália G. A Natália G deve ser a Natália Gomes. é ela Olha, Natália. mesma. Ê, Natália, hein? Ê, Natália. Vai Vai ficar prestar o fazendo meme das minhas aulas, não, hein, concurso. Natália? Pelo amor de Deus. Fazendo figurinha da minha cara depois, hein? Faz isso Sim, não. tem bastante gente aqui do céu participando da aula, todo mundo elogiando bastante aí a sua didática, a sua desenvoltura. Olha só, pessoal, agradecemos imensamente aí a presença de todos. Aqui está o QR Code da lista de presença, mas o pessoal, a equipe Unipolos já colocou o link aí. Não esqueçam, por gentileza, preencham a lista de presença para que vocês continuem participando das próximas aulas. Amanhã nós temos mais uma aula de matemática e na semana que vem estamos preparando aí, provavelmente teremos aula de legislação. Então, aí fiquem atentos, que a gente está preparando tudo aqui que vocês precisam aí para gabaritar esse concurso e todo mundo ingressar na Prefeitura Municipal de São Paulo e ter aí um trabalho seguro, né, gente? Bora Prefeitura é lá muito bom, que gente. Prefeitura é muito bom, tá? Vale a pena, gente. Parece é difícil, é complicado. Eu sei que nem todo mundo gosta de matemática, é chatinho, mas vale a pena. Vale a pena. super vale a pena. A gente está incentivando todo mundo que é da nossa rede de contatos aí, incentivando o pessoal a prestar o concurso, a estudar. A gente está junto nessa, estamos torcendo por vocês, estamos trabalhando por vocês.
Queria também agradecer a toda a equipe Unipolos que está aqui presente com a gente, que interagiu aí com vocês no chat, colocou os links importantes para que vocês tenham aí a nossa referência. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. É muito importante aí que vocês nos acompanhem, é importante vocês divulgarem o nosso trabalho. Tem muitas aulas lá no canal que vocês podem utilizar, e essas aulas estão sendo gravadas e também serão colocadas no nosso canal. Então, aproveitem, gente. A gente está dando aí bastante material, bastante conteúdo para vocês estudarem. Só não pode ter preguiça, né? Senão não passa em concurso, não. Tem que estudar. Vinícius, um super beijo para você. Beijo para Olha, vocês. uma ótima noite e até amanhã. A gente mais uma vez agradece aí essa parceria imensa, maravilhosa, que a gente não tem palavras para expressar o quanto tem A sido Érica mandou palminha importante. aqui. A Érica puxa saco aí, mandando palminha. É, a Érica é. Tá aqui. Ela também vai prestar o concurso, hein, Vinícius? Aí sim, Olha a sua sucesso. responsabilidade aí, hein? Tem Tá? muita gente Vê, aí, seus vê parceiros. se eu consigo passar aí até algum dia para dar um abraço em vocês, tá? Tempo que a Por gente não se vê favor, pessoalmente. por Tchau, favor. tchau. Abraço, Tchau, gente. tchau, tchau, tchau. Pessoal, quem já preencheu a lista, tchau, tchau. Quem não preencheu, por gentileza, olhem aí o link, preencha. Eu vou colocar aqui de novo o QR Code, que também facilita. É só apontar a câmera do celular aí que vocês conseguem acessar a lista de presença, porque essa lista não é colocada no grupo de divulgação, tá? É só aqui mesmo. Então, todo mundo tem que preencher aqui, tá? Todo mundo aí ativando aí o link para preencher, é bem rapidinho, gasta 2 segundos aí para preencher, e aí todo mundo vai dormir tranquilo, né? E amanhã tem mais, pessoal. Um forte abraço para todos e muito obrigada pela presença de vocês.